Tá, mas qual que é?
oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
Naquele dia, de repente, veio do céu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém. E quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava, e ficaram espantadas ao ouvir que seus próprios idiomas estavam sendo falados. Como pode ser isto? Exclamavam maravilhados. Estes homens são da Galileia. Como então ouvimos todos eles falando as línguas das terras aonde nascemos? Aqui estão homens partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia ao redor de Cirene, visitantes de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos esses homens falando em nossas próprias línguas a respeito das maravilhas de Deus. E ali estavam eles, maravilhados e confusos. Que quer dizer isto? Perguntavam uns aos outros. Porém, outros da multidão zombavam deles. Ah, eles estão bêbados. Isso sim, diziam. Nisso Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. Ouçam, todos vocês, homens da Judéia e todos os visitantes e moradores de Jerusalém. Prestem muita atenção. Alguns de vocês estão dizendo que esses homens estão bêbados. Não é verdade. Esses homens não estão bêbados. É muito cedo para isso. Ninguém fica embriagado às 9 da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. E farei coisas espantosas na terra e no céu: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia! Boa noite.
boa tarde, bom dia, dependendo do teu fuso horário. Hoje, o Senhor está me dando oportunidades de dar continuidade com a segunda parte, ou melhor, trazendo a segunda parte da mensagem que iniciamos no domingo passado sobre o tema O que fazer diante do estado de alerta em que vivemos? O que fazer diante do estado de alerta em que vivemos? O nosso texto bíblico continua sendo o mesmo. 2 Reis 21-6. Vamos ler? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O que fazer diante do estado de alerta em que vivemos? Baseando-nos na experiência do rei Ezequias, na forma como ele encarou, na forma como ele se posicionou diante do estado de alerta no qual se encontrava, o texto nos fornece mais de 4 dicas. Mais de 4 dicas sobre como, ou melhor, o que fazer diante do estado de alerta em que vivemos. Relembrando, a primeira dica, que já falamos na semana passada, foi: o que fazer? Devemos buscar o auxílio do alto, socorro do alto. Foi o que Ezequias fez. Ele orou ao Senhor, em vez de entrar em pânico, desespero, quando o profeta Isaías lhe transmitiu o recado de Deus, dizendo: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. A segunda dica, com a qual continuaremos hoje, é a seguinte: o próximo tópico. Devemos ter em mente que tudo o que obtemos de Deus é nos dado pela sua graça e misericórdia, e não porque mereçamos alguma coisa. Vale a pena repetir. Devemos ter em mente que tudo o que obtemos de Deus é pela sua graça e misericórdia, e não porque mereçamos alguma coisa. O rei Ezequias foi lembrado pelo próprio Deus, através do profeta Isaías, sobre esta verdade. Olhemos para o texto lido. Observamos que Deus precisou mudar a mentalidade de Ezequias, que achava que o Senhor lhe estava sendo injusto. Achava que ele não merecia ser acometido por aquela enfermidade e muito menos uma sentença de morte. O rei Ezequias demonstrou esta atitude, este sentimento que abrigava em seu íntimo, pelas palavras da sua oração. Versículo 3. Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo.
O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que ele era bonzinho, não merecia passar pelo sofrimento, não merecia passar por aquele tipo de enfermidade. E o texto não diz, não revela se Ezequias chorou antes ou depois de orar, ou ainda se chorou durante a oração. O fato é que chorou muitíssimo. Está bem colocado aqui na palavra. Ele chorou muitíssimo. Aquele choro foi um choro de alguém desenganado, alguém em desespero, alguém conformado com o porquê Deus permite aquela doença que o levaria à morte, ou porque Deus permitiu aquela doença que o levaria à morte. Em outras palavras, Ezequias simplesmente estava dizendo: eu não mereço isso. E sua enfermidade levanta uma questão comum. Por que pessoas boas e o crente fiel a Deus passam pelos sofrimentos? É só trazer à nossa memória o sofrimento de Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não foi poupado de passar pelo sofrimento. Jesus, através do segundo nascença que ele curou, ensina-nos que alguns infortúnios nos ocorrem para que neles se manifestem a glória de Deus. No Evangelho de João, capítulo 9, os primeiros 3 versículos dizem: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a glória de Deus. Meu irmão, meu amigo, tudo que você e eu precisamos entender é que seja na bonança, seja na escassez dos alimentos, seja injustiçado pelos homens, seja em qualquer circunstância adversa, Deus nos criou para glorificá-lo e Ele se ocupa conosco. Você crê nisso? Eu creio. Não são as circunstâncias adversas pelas quais precisamos passar que nos derrotam, mas a maneira como as encaramos. Se você colocar tudo na mão de Deus, você verá a mão de Deus em tudo, nos momentos bons e maus da tua vida. A justiça humana é que falha. Deus é justo. Deus é um Deus infalível. Deus é perfeito e faz tudo com perfeição. Ezequias apresentou suas boas obras a Deus. Considerou-se como um macebo de qualidade, formalmente tudo certinho, mas com coração enganoso, como o coração do homem é. Para aquele que depende somente de sua própria justiça, suas obras, para garantir as bênçãos de Deus e a sua salvação, a Bíblia diz: as nossas justiças, as justiças do homem, são como trapos de imundícia diante de Deus. Precisamos depender da graça e misericórdia de Deus. Precisamos da justiça de Deus, que é Cristo. Cristo, nossa justiça. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, devemos ter em mente esta verdade de que tudo o que obtemos de Deus nos vem pela sua graça e misericórdia, e não porque mereçamos alguma coisa. Concluamos com a terceira e última dica, último ponto. Saiba como esperar em Deus. O rei Ezequias, ao receber o aviso assustador de que ele morreria daquela enfermidade mortal, buscou socorro do Senhor. Buscou no lugar certo, mas teve que aprender como esperar em Deus.
Você sabe esperar em Deus? Há muitos que não sabem esperar em Deus. Uma coisa é a maneira como os homens contam o tempo, Cronos. E outra coisa bem diferente é o tempo de Deus, Kairos. O Senhor assegurou a Ezequias que o curaria no seu tempo e não no tempo do próprio Isaías, conforme seus achômetros. Deus deu-lhe a sua palavra, lhe garantiu. Versículo 5: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso saber e ter essa experiência. O Senhor ouve as nossas orações e sabe de tudo que nos acontece. Mas há muitos que não sabem como esperar em Deus. Esperar em Deus implica exercitar a nossa fé na sua palavra. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não se exercitam na sua palavra. O rei Ezequias quase deixou a palavra de Deus de lado para confiar em algo visível. Vivemos num mundo onde as pessoas preferem mais coisas palpáveis, coisas visíveis, coisas não da fé. Isto não é fé. No versículo 8, Ezequias pediu um sinal a Deus. Ezequias disse: qual será o sinal de que o Senhor me curará e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? É bem verdade que em circunstâncias especiais, quando pedimos sinais a Deus, Ele é poderoso para nos conceder qualquer sinal que lhe pedimos. Às vezes, na solução de algum problema, ou quando precisamos da sua direção em alguma área de nossas vidas. Eu mesmo poderia compartilhar algumas experiências neste sentido, dar o meu testemunho. Estou compartilhando o que tenho vivido. Ter uma experiência real com Deus é algo glorioso. Qual seria o maior sinal que precisamos hoje? A própria palavra de Deus. A palavra é o maior sinal que precisamos. Nela temos promessas maravilhosas e infalíveis. Deus promete cuidar de nós, promete livrar-nos do mal, prover o alimento que precisamos. Deus cura, promete curar nossas enfermidades, promete dar-nos sua graça para suportarmos os nossos infortúnios. Ele é o Deus das intervenções. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que mais queremos senão a sua presença? Você tem esperado em Deus da maneira certa? Esperar em Deus, estou repetindo, implica em exercitar a nossa fé na sua palavra. Que tipo de pensamentos tem ocupado a sua mente quando a resposta de Deus às tuas orações parece tardar? No Salmo 40, o salmista diz, primeiro versículo: esperei confiantemente, esperei com confiança no Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Exercita-te na palavra. Exercite tua fé na palavra e tua espera em Deus não será em vão. O que fazer então diante do estado de alerta em que estamos vivendo em várias áreas das nossas vidas? Quando vemos que a saúde está entrando num caos, doenças, epidemias, pandemias, anunciação da fome. Ainda ontem ouvi nos noticiários acerca dos gafanhotos em certos países, assim como aconteceu na África, devastando plantações, pragas. O que fazer quando, diante do estado de alerta, quando
há caos e confusão na política, há caos na economia, caos econômico, há caos na área religiosa, e o mundo vai de mal a pior. O que fazer diante do estado de alerta em que estamos vivendo? O que fazer? Coloquemos em prática estas 3 dicas que compartilhamos e seremos bem-sucedidos. Continue buscando o auxílio do alto. Primeiro. Segundo, tenha em mente o pensamento de que tudo o que obtemos de Deus é pela sua graça e misericórdia e não porque merecemos alguma coisa. E a terceira dica, saiba como esperar no Senhor. Querido Deus, amado Pai Celestial, te agradeço por esta palavra que colocaste no meu coração, a que compartilhaste com todos aqueles que amam a tua palavra, com todos aqueles que creem na tua palavra. Pai, a tua palavra é vida. Traga vida em nós. Possa continuar a nos corrigir, possa continuar a nos purificar, porque pela tua palavra somos purificados, porque ela testifica de Jesus, cujo sangue é poderoso para nos purificar dos nossos pecados. Senhor, agradecemos porque em Cristo nós temos paz. Agradecemos porque não importam as circunstâncias em que vivamos. Tendo Cristo, temos paz. Temos porto seguro. Em nome de Jesus. Amém. Anúncios da semana. Reunião de oração, terça-feira, às 19h30. Quinta-feira, pequenos grupos via Facebook. Domingo, estudo do livro Salvacionista, às 9h. Reunião de salvação, domingo às 18h.